E eu lhes convido, meus amados, a abrir suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1 em adiante. Hebreus, capítulo 5, versículo 1. E nós vamos orar, pedir ao Senhor que Ele venha para nos instruir. Meu Pai amado, o que dizer, meu Rei, ao abrir sua palavra? Como não se admirar quando assim o Senhor tome a voz, a boca de um profeta, a profetizar? Como não se admirar quando o Senhor, o Rei dos Reis, sendo Deus, se coloca ao tamanho, às limitações do homem mortal, para se falar com seus pequeninos, para aqueles que desejam ouvir sua voz. Obrigado do fundo do meu coração por esse esboço que o Senhor tem falado, me sussurrado, para se transmitir para a sua igreja. Que a sua graça, que seu brilho esteja sobre mim, a instruir os sedentos e os famintos, que o Senhor atraiu nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Glória a Deus. Preparem-se, meus amados. Eu digo preparem-se porque aquilo que o Senhor vai nos falar é profundo, mas é profundo. O Senhor, e eu falo diante do Senhor, diante dos anjos que também estão a participar, para muitos não são vistos, para outros que podem ter visão, pois se Ele quiser, obviamente, podem se manifestar. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que o Espírito Santo haverá de falar, haverá de me usar para profetizar para a igreja. Não profetizar segundo o meu coração ou pela minha capacitação. Para os que me conhecem verdadeiramente, sabem que eu não escrevo assim. Sabem que eu não falo assim. Inclusive, eu sou um estrangeiro, um francês que aprendeu a língua portuguesa e que pela graça de Deus eu estou falando nesse idioma, porque só o Senhor mesmo. Então eu quero dizer e dar a glória àquele cujo hoje eu servo. E dizer que Ele, tudo é dele, para seu louvor e para a sua glória, em nome de Jesus. Hebreus 5:1 mais para frente, vamos ver aonde nós chegamos nesse estudo. Bom, disse Paulo aos Hebreus: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Uau! Então vamos lá. Para vocês entenderem um pouco o que foi dito por ensinança à igreja de Hebreus. Estão falando acerca de um sumo sacerdote. Paulo apresenta o sumo sacerdote, o sacerdote do sacerdote, Jesus Cristo. Mas também
apresenta a figura de sumo sacerdote, um homem ou uma mulher cujo recebeu uma autoridade por parte de Deus, pelo chamado de Deus, a ensinar as Escrituras. O que podemos chamar de apóstolos, de pastores, autoridade espiritual nessa era, em tempos da graça. Então, Paulo está falando e retratando aqui homens chamados para ensinar a palavra. E Paulo em Hebreus ele enfatiza que o sacerdote deve ter, aprende isso e seja instruído acerca disso, porque vocês vão entender que nessa era há muitas pessoas que não são levantados por Deus e assim já se colocam como títulos, se intitulam a si mesmo pastores, apóstolos, sendo que não são. E diz que para ser sumo sacerdote, obviamente tem que ser levantado por Deus como se foi Arão. Mas o que o Senhor tem a nos dizer acerca sobre esse trecho? Bom, então, assim diz o Senhor dos exércitos, e quem é noiva certamente reconhecerá a voz do seu pastor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Muitos são os homens que endureceram os seus corações e temem a recusar-me. Buscam as suas próprias instruções, porque o seu coração disse: temos maior conhecimento do que o próprio Yeshua. Pregamos ou pregaremos como ninguém. Ensinaremos como ninguém. Em nossos altares pode-se trazer os barris de ouro e os barris de prata. Deixa-os vir e acumula-os sobre os nossos altares, para que todos vejam que nós somos o que somos pelo poder e glória, porque nós nos comparamos a deuses. Ou seja, o Senhor, o Espírito Santo, está nos falando hoje à noite que há muitas pessoas que se intitulam sumo sacerdote, mas querem pregar até melhor do que Jesus Cristo. Jesus pregava com simplicidade. Às vezes, obviamente, era muito, e é muito profundo. Mas pregava para vários tipos de pessoas. Então, em continuidade, assim diz o Senhor, em outras palavras, a arrogância e o orgulho do homem faz que este eleve sua autoestima. Mas quando chega a um determinado lugar, ao julgamento, assim diz o Senhor, eu julgo como trapo de imundícia. A sua intelectualidade e também os seus esplendores e glórias, eu os comparo como pano velho. Um pano sujo e rasgado e também como um trapo de imundícia. Ou seja, pano em volta de uma múmia já apodrecida. Essa é a comparação que eu faço com os arrogantes. Os orgulhosos desse século que se dizem ser deuses porque construíram templos grandiosos e dizem realizar grandes milagres em meu nome. E esses expulsam os demônios em meu nome, falam outras línguas em meu nome, curam enfermos em meu nome, mas eu nunca os conheci, assim diz o Senhor. É claro que não é para todos, mas está falando o Senhor para uma geração cujo muitos sumos sacerdotes estão enganando essa geração. Vamos continuar. Olha o que diz
o versículo 7. Hebreus 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Reverente submissão. Assim diz o Senhor para a sua noiva. Preste muita atenção. Não sou eu a fonte de eterna salvação para todos que obedecem a minha palavra e colocam em prática os meus ensinamentos e mandamentos? Se tu, caro ouvinte, me amas de verdade, assim diz o Senhor, então guardas os meus mandamentos. Porque a falta de guardar os meus mandamentos fazem que muitos revelam declaradamente que não me amam, mas apenas querem me conhecer. E isso não serviria para aqueles que guardam a letra apenas, mas não têm o meu Espírito? Pois não têm o meu Espírito porque não me amam e não souberam guardar os meus mandamentos. Que tremendo, queridos. Ou seja, o Espírito Santo está nos dizendo que muitos são muito conhecedores da palavra do Senhor. São mestres em teologia, porém não têm o Espírito Santo de Deus. Por quê? Simples. Porque aquilo que prega não vive, não guarda os mandamentos. Pois assim diz o Senhor, os seus tesouros foram saqueados e seus barris estão vazios, porque não souberam guardar os meus mandamentos. Amém. Continuamos. No versículo 8, diz a palavra do Senhor. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim diz o Senhor para a sua noiva nessa noite. Ah, filhinhos, ainda não compreenderam quem era Melquisedeque? Ainda não compreenderam? O que precisam para aprender? O que precisam para compreender? Um desenho cujo se coloca nas paredes dos muros de Jerusalém e colocavam as suas gravuras e faziam os seus desenhos para deixar para as gerações que vêm após eles a compreender a história dos egípcios? Eu dou um parênteses neste momento para explicar que os egípcios, quem gosta da egiptologia, sabem que se hoje a civilização dos egípcios ainda não sabemos sobre ela, é porque os egípcios costumavam colocar sobre suas paredes desenhos que relatavam a vida dos egípcios, que relatavam a história daquele tempo, porque o egípcio queria que a sua geração não venha como se fala em português, a extinguir, não sei se assim, a desaparecer. Então guardava, mantinha suas histórias em gravuras. Até mesmo lá nos
nos túmulos, né? no Egito, das múmias que estavam colocadas, pois eram pintadas com a história daqueles reis cujos eram enterrados na sua época. Então o Senhor está falando justamente que essa geração, para muitos, não quer entender. Então assim diz o Senhor, voltamos ao tempo. Se por acaso vocês não entendem a graça nem a lei, então terão que compreender as gravuras. Assim diz o Senhor. Não as gravuras deixadas pelos egípcios, mas pelos homens de Deus. Porque talvez, pelo desenho, conseguirás compreender aquilo que não consegues ler e entender, porque esses certamente estão cegos espiritualmente. Se desenha-se um bode na parede, esses vão dizer, isso é um bode. Se se desenha um cordeiro na parede, esses vão dizer, é um cordeiro? E se desenha uma rolinha na parede, esses vão dizer, é uma rolinha? E se desenha uma novilha na parede, esses vão dizer, é uma novilha. Mas se o homem que chama pelo meu nome obedece e guarda os meus mandamentos, então esse homem tem autoridade de apagar esses desenhos. Que profundo, meus amados. Não foi assim que Abraão fez? Abraão não apagou os desenhos cortando as figuras dos desenhos ao meio? Lembra-se quando Deus fez um pacto com Abraão e pediu para Abraão cortar em dois os animais? As rolinhas, cortar em dois o cordeiro, que representa uma aliança entre Deus e Abraão. Para um judeu e para muitos, isso são apenas animais. Mas para os que têm o Espírito Santo de Deus, há uma simbologia atrás desse desenho. Consegues entender? Ou ainda não? Pois assim diz o Senhor, em verdade eu vos digo que um Abraão de verdade não dá o que uma geração perversa quer. Não dá o decifrar na parede. Mas sim, um Abraão de verdade dá apenas aquilo que eles merecem. Aleluia! Um Abraão de verdade apaga ou então apenas corte os animais ao meio e deixa com que aqueles compreendam o preço do sacrifício, porque sem sacrifício e sem sangue não há perdão. E se esses não entendem pelo desenho, como vão entender o sacrifício de Abraão? Profundo, né, gente? Não tem como não reconhecer a voz do nosso amado Jesus Cristo nessas palavras, meus queridos. Querem mais? Vamos lá. No versículo 11, olha que diz a palavra do Senhor no versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha aí a exortação do Espírito Santo para os hebreus
e também, obviamente, para muitos nos dias de hoje. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, para muitos de nós. Vocês se tornaram lentos para aprender. Isso em todos os sentidos. Na compreensão que eu sou quem sou. Buscam atributos para colocar em mim e não vê o meu próprio atributo. Buscam nomes para dar força a meu poder e a minha imagem, mas não guardam os meus mandamentos. Dizem que me amam, mas são lentos para aprender e muitos de vocês apenas aprendem pela dor. Se eu sou quem sou, o sumo sacerdote, Rei e Senhor, por que então não obedecer? Por que não colocar em prática a bondade? Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não colocar em prática a misericórdia? Por que não colocar em prática a mansidão? Por que não colocar em prática a compaixão? Por que não colocar em prática o amor? Por que não colocar em prática o domínio próprio? Por que não colocar em prática a amizade? Pois em verdade eu vos digo que a igreja deve andar em comum acordo e com um único pensamento, tendo uma única direção, um único caminho que é a verdade e também a vida. Aleluia! A igreja deve ter uma pedra angular, uma pedra de esquina, um alicerce que sustenta toda a casa. A igreja deve ter o espelho que reflete. O que é o espelho? A palavra, né, gente? A igreja deve ter a luz que ilumina o salão. Que coisa linda. A igreja deve ter o altar. E no altar apresenta-se o incenso. No altar apresenta-se o pão, apresenta-se também a água. No altar, quero eu somente os sacrifícios e holocaustas, assim diz o Senhor, eu vou repetir, no altar, queira eu somente sacrifícios e holocaustos? Pois a adoração e o louvor, meus amados, a entrega de uma vida no altar não seria um sacrifício e um holocausto? O que é um sacrifício e um holocausto aos olhos de Deus? Se não é um coração entregue ao Senhor, um coração de adorador. Isso o que representa verdadeiramente o sacrifício aos olhos do Eterno. Amém? Pois em verdade eu vos digo que essa geração também é lenta a compreender. Demora a compreender que depende da minha palavra para ter abundante alegria. Por que a minha palavra não faz efeito para alguns? Porque são lentos. Pensa demais. E ao pensar, perdem a carroça que já está a caminho. E ficam pensando, e o ponteiro do relógio é como o sol que nasce no leste e ponha no oeste. E passa os ponteiros dos dias
E essas pessoas ainda estão a pensar, mas o sol já se foi. E vem o outro dia e ainda está a pensar. E alguns reagem e dizem: ei, esperem por mim, esperem por favor. E correm, mas não alcança porque perdeu tempo demais a serem lentos a aprender o que é bom, perfeito e agradável. Olha que exortação, meus amados. O Espírito Santo está nos falando nessa noite. Vocês têm noção daquilo que vocês estão recebendo? Uau! Continuando, no versículo 12. Tremendo. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. O que o Espírito Santo tem para nos dizer? Assim diz o Senhor. Alguns já deveriam serem mestres, que estão me vendo. Mas por causa da desobediência e por causa da imaturidade, começaram a tomar leite. E então a mãe que dava a amamentar e o pai que dava a amamentar foram para a cozinha para preparar a primeira papinha para o bebê, para deixar o leite e comer o alimento sólido. Mas quando você, sendo bebê, viu o prato, viu a botija com a papinha, virou a botija das mãos dos pais e disse: eu quero meu leite. Eu quero a minha mamadeira. E voltaram a beber leite. Em verdade vos digo, vós que estão ouvindo, deixais as vossas infantilidades e atentai pelo que está escrito na minha palavra. Aleluia! Tomaram que muitos estão recebendo nessa noite e se sentem tocados por aquilo que o Senhor está a nos falar. Hebreus 6, 7. Veja o que o Senhor diz. É muito forte, meus amados. Eu creio que muitas pessoas vão precisar ouvir e reouvir, porque são muitos detalhes que certamente eu precisei meditar. Eu e minha casa a meditar várias vezes para poder entender aquilo que Deus, a profundidade daquilo que Deus quis nos falar. Mas isso é lindo, meus amados. Por isso que a profecia, que é profecia, é Deus falando. Não é palavras que se ensinam ou linguajar religioso que podem se ouvir em muitos ministérios. Olha só, diz a palavra do Senhor: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe abundância
bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Bom, o que o Senhor agora vai nos ensinar? Vai nos instruir. Existe uma terra que nós chamamos de terra fértil, simbolizando o coração do homem. E uma terra que não é fértil. Que não é fértil. E ali, segundo aquilo que iremos produzir, receberemos a recompensa por parte de Deus ou não. E o Senhor hoje, através desse estudo, o Senhor vai nos ensinar sobre o que é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a terra que produz bons frutos é reconhecida como uma terra fértil, como uma terra que está preparada para ser arada, para ser adubada, para que haja sementes sobre ela e para que possa receber a chuva por parte do Senhor como bênçãos que se derramam sobre a vida do homem que irá colher os frutos que a terra produz. Amém? Bom, o que diriam os homens da Babilônia quando avistaram uma terra fértil e próspera? Eles diziam entre eles, os babilônicos: vamos dominar, vamos povoar aquela terra e dominaremos-a pela força, porque essa terra é boa, fértil e próspera. O que diriam os egípcios ao ver a terra que emana leite e mel? Não seria Faraó o primeiro a comandar o seu exército para dominar uma terra? Uma terra próspera, cujo o cultivo é próspero aos olhos de todos os homens? Pois em verdade, eu vos digo, não fui eu que fez o povo andar no deserto por 40 anos? E não seria eu a cegar os olhos dos egípcios para não reconhecer e não ver a terra prometida? Não poderia um egípcio, com tantos cavalos, com tantos cavaleiros e carros de guerra, viajar pelo deserto e espiar a terra que seria para meu povo? Claro que sim. Mas eu segui os olhos dos hebreus. Não cegaria os olhos dos egípcios para não ver a prosperidade que há numa terra fértil? Pois a terra fértil é dada para aquele que está preparado para cultivá-la e colher e se alimentar da terra próspera. Pois aqueles que me pertencem, aleluia, até na seca dos egípcios prosperará. Não foi assim com José, que durante a seca prosperou em terras egípcias? Qual é a ilustração, caros ouvintes e filhos meus? A ilustração é que quando um servo, escuta isso, a ilustração é quando um servo tem um coração de servo, um filho obedece o pai e aquele que tem temor teme o meu comando e entende a respeito das benevolências eternas,
pois esse saberá que eu sou aquele que dá a chuva para a terra sedente e faço brotar mananciais e oásis no meio do deserto e entrego a terra para os meus filhos cultivá-las e a entrego para Abraão. Quando assim os seus parentes decidem olhar para aquilo que convém à sua ambição. E aquilo que parece ser seco se transforma em manancial. Em manancial de água doce e pastos verdejantes, porque aonde está um Abraão, ali está a minha presença. Aonde está um José, também está a minha benevolência. Aonde estiver o meu povo, haverá prosperidade de frutos sobre a terra que eu darei ao meu próprio povo. Prosperidade de frutos, cujos homens terão que se ajudarem em grupos para levar os cachos de uvas. Olha, gente, como funciona a prosperidade de Deus quando nós obedecemos os comandos do Eterno. E continua dizendo o Senhor, e o que dizer dos tamanhos dos melões e figos que serão colhidos? Pois em verdade eu vos digo que eu sou aquele que faz prosperar aqueles que são submissos e aqueles que obedecem aos meus mandamentos. Há muitos que se falar. O meu povo me negou. Eles negaram a minha prosperidade. O Senhor está falando dos judeus. Eles negaram a minha prosperidade. Negaram o dom da prosperidade que derramei sobre eles. Porque o dom é irrevogável. Por acaso, nos dias de hoje, vós estrangeiros, não observaste que os judeus sempre prosperam? E o que dizer da nação de Israel? Não é rica a sua tecnologia? E não é rica as suas criações tecnológicas e científicas? O que dizer do seu poder militar? O que dizer da sua mente e capacidade de superação? Pois o dom é irrevogável, porque desde o princípio eu decidi abençoar os meus. Mas os meus me negaram. Como assim não reconheceram os grãos que estavam sobre os celeiros de José? Como assim não reconheceu a terra cujo Abraão e sua descendência habitou? Como assim não reconheceu a terra cujo manava leite e mel? E então o homem se dá em desgraça. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Pois bem-aventurados aqueles que ouvem os meus mandamentos. E assim como está escrito em minha escritura, no livro da lei, como assim o trago para o entendimento da graça, bendito será aquele que me obedece. Pois a terra para essa eu darei para cultivar e plantar. Será bendito no campo, será bendito no celeiro, e os terreiros que espalhem o grão serão os celeiros que amontoarão os grãos.
Os celeiros, olha que Deus diz, os celeiros irão transbordar e não haverão celeiros suficientes para armazenar toda a espécie de grão que a terra produziu. E os homens irão dizer, nós batemos recorde na colheita da soja. Batemos recorde na colheita do milho. E batemos recorde na colheita do trigo. A bolsa de valores teve alta porque a agricultura está em alta. E o que dizer da contabilidade de um economista? Pois em verdade vos digo que nem os maiores produtores de soja desse planeta, como os Estados Unidos de América ou como o Brasil, será capaz de ter tamanho grãos que nós teremos para apresentar, será capaz de tamanhos grãos que eu darei para vocês acumularam aqueles que obedecem a Deus. Ajuntando todos os países de América e da África, cuja terra é fértil e vulcânica, não terá adubo ou muito menos sais minerais suficientes para comparar com a terra que eu vou lhes dar. Uau! Uau! Uma terra que emana leite e mel é uma terra que tem espaço físico? Uma terra que foi possuída pelos israelitas? Não somente. É a terra celestial que o Senhor está se referindo, meus queridos. A terra da bênção. Quando tu decides obedecer, tu serás bendito no campo e serás bendito na cidade. Haverá prosperidade sobre a cria do seu gado, a cria da jumento e do camelo. Haverá prosperidade em tudo que tocares com as tuas mãos. Haverá prosperidade em teus celeiros e os seus grãos serão grãos de qualidade. Haverá prosperidade em tudo o que dizer, porque eu sou Deus de prosperidade e prospero quem eu quero. Mas para isso dou prosperidade na saúde, prosperidade na alma, prosperidade no corpo físico, prosperidade no leito matrimonial, prosperidade em uma casa. E eu dou prosperidade para aqueles que decidem ser obedientes à minha palavra. Olha, para vocês verem como as bênçãos do Senhor é condicionado. Sempre a mesma coisa, a obediência. Aquele que é fiel a si, diz o Senhor, o colocarei sobre o muito, porque ele é fiel para comigo. Mas a terra que produz espigas e ervas daninhas, o homem que é maldoso, que não tem um coração bom. Pois assim diz o Senhor, a terra que produz espigas e ervas daninhas é inútil. E logo será amaldiçoado e seu fim é ser queimado. Por acaso, não existe homens cujos são comparados à terra seca? O coração do faraó não era seco e desértico? A representatividade do Egito não era faraó?
Pois em verdade vos digo, que nem o Egito, em tamanha abundância, reconhecerá tamanha desgraça. Porque nos dias das suas abundâncias, o Egito disse: enquanto o mundo passa fome, os nossos celeiros estão cheios. Mas não era a minha mão para com os egípcios e para com o povo de Israel e a descendência de Jacó? Pois em verdade eu vos digo que os egípcios se lembrarão daqueles tempos em dias vindouros e dirão: como foi bom os tempos que José encheu os celeiros, porque hoje é uma terra árida. Nem os gafanhotos conseguimos apanhar. Ou muito menos o crocodilo do Nilo servirá de alimentos para os nossos filhos, porque já não terão mais, ou jamais terão. Assim diz o Senhor sobre esses: o Nilo se transformará em águas salobra e barrenta. A sua vida cessará, porque não terá oxigênio e não terá brilho em suas corredeiras. As suas cascatas deixarão de ser cascatas e virarão abismo de pedras secas, e diminuirá todo o seu tamanho e desaparecerá do seu curso, assim como o Tigre e o Eufrates, pois eu corrigirei a terra do Egito. Traz temor, meus amados. Traz tremor, meus amados. O que é o Nilo do Egito? Simbolicamente, não é um Nilo natural, mas sim um Nilo espiritual que trazia alimento para o Egito. Pois a bênção, escuta bem, a bênção para o mundano, porque muitos mundanos são ricos, concorda comigo? E diz assim: eu sou rico, concorda? Pois assim diz o Senhor: a bênção para o mundano, uma pessoa que vive segundo os princípios do mundo, que se torna próspero em seus negócios, será amaldiçoado, porque o Nilo é o que o sustenta. E nos dias que virão, secarei o Nilo. E este vai dizer: o Senhor é duro. O Senhor é duro para conosco. Tirou o rio que nos dava água para os nossos camelos. E tirou o rio que tinha sustento para os nossos filhos. E hoje nem água e nem o sustento nós temos, porque o Senhor é cruel. Assim dirão esses ímpios, inclusive no dia dos julgamentos. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, que esses serão uma terra inútil. E são comparados com uma terra que produz cacto. Assim são os seus frutos, espinhos. E sendo seus frutos espinhos, logo eu observo que esses não têm frutos. E assim serão amaldiçoados, e no dia do juízo final serão lançados no fogo para todo sempre, e essa terra virará cinza. Assim o homem cuja maldade impera no seu coração, um coração como uma terra inapropriada, uma terra infrutífera.
Assim é o coração de todos aqueles que se levantam contra a minha graça e não têm temor perante o meu nome e não se curva perante a minha majestade. Amém. Forte, né, gente? Há muitos que não querem conhecer esse Deus, mas correm atrás de profecias cujo esperam receber aquilo que a sua ambição pede. Mas o Senhor nos instruiu nessa noite. Obviamente, eu não lhe peço e nem o Senhor reter tudo aquilo que foi falado. Mas certamente o Senhor tratou. Cada um pode se enxergar no espelho daquilo que o Espírito Santo deve a nos falar. Feche os seus olhos. Querido Pai amado, muito obrigado por sua palavra. Obrigado por esses estudos. O que seríamos sem o Senhor nos instruir? E sua palavra diz: quem nos instruirá? Qual homem nos instruirá? Se não for pela graça e o chamado sacerdotal que o Senhor colocou sobre minha vida a instruir e preparar a geração dessa era. Obrigado, Senhor, por tantas pérolas e pelo tesouro que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.